E aí, galera siciliana, tudo bem? Bom, então começando mais uma aula de redação, né? Então, o nosso assunto hoje, então, é coesão textual. Nas aulas anteriores, então, nós trabalhamos lá com a diferença, né, de tipo textual, gênero textual, né? Vimos lá a diferença entre texto dissertativo argumentativo, dissertativo expositivo, e vimos a estrutura do texto dissertativo. Então, nosso assunto hoje é um assunto muito importante, que é coesão textual. Algo que é muito analisado, né, na hora da correção da prova de redação. Bom, então vamos entender o que é coesão textual. Em primeiro lugar, sobre o termo coesão. Então, coesão significa união, harmonia, associação íntima das partes de um todo. Então, quando a gente diz, por exemplo, quando a gente diz, o nosso grupo é muito coeso, quer dizer que o nosso grupo é muito unido. Então, a palavra coesão significa união. Num texto, a conexão interna entre os vários enunciados presentes recebe o nome de coesão. Então, um texto ele é formado por unidades, né? Enfim, pode ser palavras, frases, né? E elas precisam ter coesão. Bom, a palavra texto vem do latim texto e significa tecido. Quando se tece, um ponto deve estar ligado a outro para formar a trama, o que significa que um ponto sozinho não forma um tecido. Então, da mesma maneira que um tecido é formado por um conjunto de fios, um texto é formado por um conjunto, no caso de palavras, frases, né? Tanto é que a palavra texto e tecido são palavras da mesma família semântica, né? Então vejam que uma coisa tem a ver com a outra. Então, tanto texto como tecido, né, são palavras, no caso, que é da mesma família semântica. Por quê? Porque tecido é um conjunto de pequenas coisas, da mesma maneira que um texto é um conjunto, no caso, de palavras e frases, né? Então, um texto coeso é aquele em que parece que ele está todo ligado. Um texto sem coesão parece que ele está solto, as frases estão soltas, uma não tem relação com a outra. Da mesma maneira, não construímos um texto com apenas uma palavra. Ela precisará sempre de outras palavras. E para tecer um texto é preciso amarrar uma palavra a outra, uma ideia a outra. Bom, então vamos ver agora exemplos de coesão. Assim, a ideia é ver exemplos mais simples aqui, tá? Se vocês quiserem se aprofundar no assunto, vocês podem, quem sabe, até procurar na internet, tá? Mas a nossa ideia é ver, assim, o básico, tá? Como é que funciona a coesão. Então, olha essa frase número 1. Eu tenho, então, na verdade, duas frases, né? Tem um automóvel, ele é verde. Vejam só, aquele ele ali está retomando que palavra? Automóvel. Então, em vez de eu repetir a palavra automóvel, eu uso o pronome ele. Então, ele tem um valor anafórico ali. Então, aquele ele, como ele está retomando uma coisa que foi dita antes, ele está estabelecendo coesão. Ele está ligando uma coisa de uma frase a outra. Ele está ligando um elemento de uma frase ao de outra. Tá? Vamos ver outro exemplo. Frase 2. Rita corre todos os dias no parque. Vilma faz o mesmo. Olhem só. Quando diz Vilma faz o mesmo está se referindo a quê? Está se referindo ao fato de correr todos os dias. Então vejam que aquele termo ali, o mesmo, está fazendo referência a uma coisa que foi dita antes. Então está fazendo a coesão. Tá? Por quê? Porque ele está retomando uma coisa que foi dita antes. Está ligando aquela frase a uma frase anterior. Tá? Claro que esses são exemplos muito simples, mas só para ter uma noção. Frase 3. Gilmar é um homem muito trabalhador, porém não consegue arrumar emprego. Nesse caso aqui a coesão é um pouquinho diferente, tá? Não é a questão de anafórica, tá? Aquele porém, que é uma conjunção adversativa, o que ele está fazendo? Ele está estabelecendo uma relação de oposição entre uma oração e outra. Então, se ele está estabelecendo uma relação de oposição entre uma oração e outra, ele está ligando uma coisa a outra. Então, ele está também
exercendo um papel coesivo. Tá? Por quê? Porque ele está relacionando uma oração a outra. Nesse caso aqui é até muito simples, porque eu tenho uma frase, eu tenho uma oração e logo depois vem a outra. Mas é normal, por exemplo, iniciar um parágrafo com a conjunção porém e ele está estabelecendo uma oposição, por exemplo, a tudo que vem antes. Isso é muito comum. Então, nem sempre está estabelecendo só uma relação de oposição, né? No caso, a uma oração que vem antes, por exemplo. Mas pode ser, às vezes, a todo um segmento anterior. Tá? Mas nesse caso aqui eu coloquei um exemplo mais fácil porque ficaria melhor para analisar. Bom, então vamos analisar isso aqui no texto. Bom, então para ficar mais fácil, né, vamos pegar como exemplo aquele texto Folklore, da Lilian Aguiar, que eu passei lá na semana passada. Então vamos trabalhar no texto, vamos ver no texto como isso funciona. Então olhem só, vamos pegar o primeiro parágrafo aqui, tá? Então no primeiro parágrafo, começa assim: folclore significa sabedoria popular. A palavra folclore vem da expressão inglesa folklore, que significa saber do povo. O escritor e colecionador de antiguidades William John Thoms criou essa denominação no século XIX para identificar e interpretar os costumes e saberes do povo. Bom, então, qual é a expressão, por exemplo, aqui que está estabelecendo um papel coesivo? Eu até sublinhei ela. Essa denominação. Essa denominação está se referindo a quê? Vejam que ela tem um referente, né? Quando tu fala essa denominação, o leitor, para entender isso aqui, ele tem que ter entendido uma coisa que veio antes. Então, essa denominação está fazendo referência a quê? A palavra folclore. Então, em vez de ele repetir a palavra folclore, ele usou uma palavra que se refere a ela. Essa denominação. Então, essa expressão está retomando uma coisa que veio antes. Então, ela está ligando essa parte do texto a uma coisa que foi dita anteriormente. Então, ela está fazendo a coesão, ela está unindo, tá, essa parte do texto a uma parte anterior. Segundo parágrafo, um outro exemplo. Então, vamos lá. As manifestações folclóricas são, na verdade, a forma de pensar, de agir e de sentir de um determinado povo. Essas formas de manifestação cultural são geralmente transmitidas oralmente e através do ato de representar. Então, olhem só, essas formas de manifestação cultural, está se referindo a quê quando diz isso? Essas formas de manifestação cultural, está se referindo a uma coisa que foi dita antes. Então, está se referindo ao quê? Ao que está dito antes ali, ó. Manifestações folclóricas são, na verdade, a forma de pensar, de agir e de sentir de um determinado povo. Tá? Então, isso seriam as formas de manifestação cultural. Tá? No caso, seria forma de pensar, de agir e de sentir. Tá? Então, essa expressão está retomando isso que foi dito antes. Tá? Formas de pensar, de agir e de sentir. Então, se ela está retomando uma coisa que foi dita antes, ela está ligando essa parte do texto a uma parte anterior. Então, ela está estabelecendo coesão. Vamos pular para o quarto parágrafo. Agora aqui é um pouquinho diferente, tá? Então, olhem só, aquele assim, tá? Aquele assim no início do quarto parágrafo. Então, ó, assim os mitos, as crenças e as lendas se fazem presentes no nosso cotidiano, mesmo que inconscientemente na medicina popular, na religião, nos ditados populares, nas simpatias e nas histórias que sempre apresentam um cunho moral no final. Então, olha só, esse caso do assim agora é um pouco diferente, tá? Esse caso do assim, no caso ele não está fazendo referência propriamente a uma palavra ou um termo que foi dito antes. Ele está, na verdade, estabelecendo uma relação entre este quarto parágrafo e tudo que foi dito antes. Então, esse assim, ele está marcando o quê? Ele está marcando uma continuidade do texto. Vejam que, quando tu diz o assim, parece que está dando continuidade ao que foi dito antes. Então, esse assim, ele só tem explicação ali porque tem algo anterior. Uma dica que eu dou para vocês, tá? Como é que a gente pode identificar que uma palavra está estabelecendo coesão? Muito simples.
Quando vocês identificarem uma palavra que só tem sentido, quando a gente pode entender algo que veio antes, ou seja, ela só tem sentido porque ela está relacionada a uma coisa que veio antes, então é porque essa palavra está estabelecendo coesão. Imaginem, por exemplo, tá? Esse trecho, se ele iniciasse o texto. Vamos imaginar que esse trecho aqui iniciasse o texto. Esse assim ficaria totalmente sem função. Por quê? Porque o assim, começando um texto, não teria como. Por quê? Porque o assim, ele pede, no caso, o assim, com esse sentido que tem aqui, o assim pede algo anterior. Ele está dependente de algo que vem antes. Então vejam que se eu começasse o texto por assim, esse assim não teria sentido nenhum. Tá? Então há uma dica que eu dou para vocês. Tá? Então, se vocês querem saber se uma palavra está exercendo coesão, pensem. Para entender essa palavra, eu preciso, de alguma maneira, retornar a algo que foi dito antes, eu preciso entender o que foi dito antes, essa palavra está relacionada com alguma coisa que foi dita anteriormente, essa palavra só tem sentido em relação a outra. Então, quando isso acontece, é porque a gente tem um caso de coesão. Tá? Bom, e por que isso nos interessa? Porque quando vocês forem escrever um texto, é importante que o texto de vocês tenha esses elementos. O texto de vocês, então, deve ter, né, enfim, palavras assim, anafóricas, conjunções que estabeleçam relações, obviamente empregadas de maneira correta, não adianta só sair colocando conjunção e pronome e de maneira equivocada, tá? Mas isso é uma coisa que o avaliador, lá na hora de dar a nota para a redação, ele leva em consideração a coesão do texto, certo? Bom, então vocês têm lá a atividade que é para fazer, né, que é para ler o texto, o outro texto, aquele do professor Eduardo Sampaio, e responder lá as duas questões, né, que dizem respeito à coesão. Certo? Então tá. Então até a próxima.